Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô ao amigo ouvinte, o telespectador que nos acompanha em mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos a Bauru. Opa, em Bauru está lá Marildo Campos Brito, e ele escolheu o tema para conversar com a gente de animais, nossos irmãos. É o tema do programa de hoje do Sensibilidade. E a gente já vai querer começar aqui trazendo o Marildo Campos Brito para contar para a gente. Marildo, conta um pouco para a gente do teu trabalho. Marildo por Marildo, conta para a gente. Muito feliz. Bom, o nosso trabalho como colaborador dessa maravilhosa doutrina, da minha parte, se iniciou desde a minha infância, Damião. De família espírita, logicamente. Iniciei ali no Centro Espírita de nome Allan Kardec, mesmo aqui da nossa cidade, de onde nasci, Bauru. E com o decorrer dos anos, eu fui aí me infiltrando cada vez mais, trabalhando, aprendendo com esta santa doutrina. Na minha juventude, participei em 2 cursos de oratória, realizei aí trabalhos junto com jornais, o extinto jornal, o Tribuna do Espiritismo de Matão, o Idealista, né, pela USE também regional de Jaú, e atualmente estou escrevendo artigos, né, como um trabalho complementar para a doutrina, jornais como o Momento Espírita, do SEAC aqui de Bauru, são jornais, lógico, virtuais, e também para o website Agenda Espírita Brasil. Então, nós estamos aí participando, sempre atuantes, sempre dando a nossa humilde contribuição, e isso nos gratifica de forma muito, viu, Damião? Então, é este nosso trabalho de hoje. Escolhemos aí um tema bastante sugestivo, animais, nossos irmãos. Então, a gente agradece mais uma vez a participação dos queridos amigos que passam a nos acompanhar pela Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Desejando, então, o nosso carinhoso e fraterno abraço a todos. Então, vamos lá. Que o Mestre nos envolva na sua paz, na sua harmonia, e que os nossos corações, cada vez mais, seja sempre envolvido no seu amor, em cada lar. Bem, Allan Kardec, iniciando, quando a gente buscamos ali o livro A Gênese, no capítulo 7º, o codificador ele nos oferece um extraordinário e profundo estudo do esboço geológico da Terra, com relação às fases progressivas da formação e estrutura da superfície terrena, do surgimento dos primeiros seres vivos do reino vegetal, animal, com suas espécimes, né, variadas, que foram muitas no decorrer, né, deste transcurso dos milênios. No entanto, hoje, né, como iremos falar especificamente sobre esta relação maravilhosa entre o homem e o animal, é importante, inicialmente, que façamos uma síntese, como foi que esses primeiros seres vivos começaram a habitar o planeta. E é justamente neste capítulo, o codificador do Espiritismo, que ele destaca a existência, inicialmente, ali quando ele fala do período chamado primário, dizendo que nenhum ser ali vivente poderia ter naquele instante, justamente em razão dos elementos materiais, dos fatores climáticos, que ainda se encontravam em verdadeiro caos, dispersos, confundidos, sem que oferecesse a possibilidade mínima de vida orgânica. Então, ainda estava em formação. Entretanto, já no período de transição, já seria um posterior, o ar já sendo pouco a pouco purificado, né, daquelas matérias mais pesadas, e os raios solares começaram, então, a surgir na atmosfera, ainda brumosa, ainda mais densa, e isso deram ensejo ao aparecimento
dos primeiros seres vivos do reino vegetal e animal. Então, os animais, neste período, eram exclusivamente marinhos. Eram ali, só para dar uma ideia, conforme ali Kardec nos coloca, a princípio, eram os pólipos, os radiados, os zoófitos, animais de organização simples, rudimentar, mais próximos dos vegetais. E mais tarde vieram os crustáceos, os peixes, né, cujas espécies não mais existem atualmente. Depois, com o fim, né, deste período de transição, viria o período secundário, onde os animais eram ainda aquáticos, ou totalmente anfíbios, tendo a vida pouco progredido ainda sobre a Terra. Mas uma prodigiosa quantidade de animais de concha acabou se desenvolvendo no interior dos mares após aquela formação das matérias que ali se formavam, né, era a formação calcária, eram novos peixes de organização mais aperfeiçoada em relação ao período anterior, o que tornaram assim a nascer. Então, estamos dando aqui este preâmbulo, meus amigos internautas, para que a gente entre praticamente no assunto, tá bom? É importante fazer essa fundamentação. E os animais mais característicos dessa época eram os répteis. Vejam, e eles eram uma espécie monstruosa. Entre eles, era o ictiosauro, um tipo de peixe lagarto, o plesiosauro, o teleossauro, o melagossauro. Então, é tudo sauro, que era uma espécie de crocodilo. E com a chegada depois do período terciário, começaria para o planeta Terra uma nova ordem de coisas. O estado da superfície, as condições de vitalidade estariam profundamente modificadas. Então, veja o trabalho que o nosso governador, o Cristo Jesus, teve sobre o nosso orbe, né? Até quando buscamos as obras ali de Chico Xavier, me fugiu agora o nome da obra, em que ali fala do princípio, né, em que Cristo esteve 2 vezes nas redondezas do nosso planeta, justamente no instante em que ele preparou a Terra, e depois numa segunda ocasião em que ele veio trazer o seu evangelho. Mas é para um outro motivo, para uma outra ocasião, nós comentarmos isso. Então, vejam, neste período, os animais sofreram então uma significativa parada em sua produção, que ali foi assinalada por uma destruição gradativa, onde novas espécies, providas de uma organização mais perfeita, surgiriam posteriormente com a aparição de animais terrestres. Então, esses animais já eram os mamíferos gigantescos, entre eles o elefante, era o rinoceronte, o hipopótamo, o mastodonte, o mamute, aí vai. Nasciam também, ou igualmente, os pássaros, onde a maior parte das espécies se conservariam até os nossos dias de hoje. Tivemos depois o período diluviano, ali Kardec coloca também nesse capítulo, que foi o verdadeiro dilúvio universal, que, segundo suposições mais generalizadas, isto ocorreu por uma mudança brusca na posição do eixo da Terra. Nada, meus amigos, vejam bem, hein? Esse dilúvio nada tem a ver com aquele dilúvio bíblico, onde Allan Kardec, ele melhor nos esclarece a respeito dentro ali do capítulo da Gênese, no capítulo 9. Bom, em vista disto, desculpe que a gente está um pouquinho aqui, saindo de uma gripe. Então, em vista disso, com aquela imensa convulsão das águas que se agitaram, o que ocorreu? Muitos animais acabaram perecendo, outros ainda, para poder escapar da inundação, subiram para as alturas de algumas cavernas, montanhas, rachaduras, morrendo depois em grande quantidade, né? Justamente por fome, e ali se entredevorando-se justamente. Então, assim se explica a grande quantidade de ossadas de animais carnívoros e outros encontradas em certas cavernas até hoje, por arqueólogos, né, que aí pesquisam.
E, finalmente, Allan Kardec descreve-nos o período pós-diluviano, ou atual. Veja a sequência, né? Onde, nesta nova fase, o equilíbrio na superfície do globo estaria restabelecida, possibilitando que a vida animal e vegetal retomasse o seu curso. Então, o Sol brilharia em todo o seu esplendor, por meio de uma atmosfera mais límpida, onde passaria a derramar com a sua luz um calor menos sufocante, mais vivificante. Então, nesse período, a Terra se povoava de animais menos selvagens e mais, agora, sociáveis. Enfim, tudo estava preparado sobre este planeta para o novo hóspede que deveria habitá-lo, o homem, o último ser da criação. Aquele, né, cuja inteligência deveria, a partir do seu próprio progresso, colaborar para o progresso geral. Então, descreve no apóstolo, até mesmo, quando buscamos a narrativa, em João, capítulo 10, ele diz ali: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, com a evolução de nossos primatas, o ser humano, hoje, quem mais se aprimorou sob o aspecto físico e intelectual. Então, as suas necessidades, os seus desejos, acabaram se refinando e aumentando com relação a qualquer outra espécie de mamífero. Mas, ao lado de tudo isso, o homem aprenderia a ter uma relação amistosa e afetuosa com outros tipos de animais. E o cão, a gente pode dar até uma olhadinha aí no fundo, né? A imagem bela de um cãozinho e um gato. O cão, de uma forma geral, é o que mais se aproxima. Ele se adapta, se interage junto ao convívio humano, sempre demonstrando por seu dono um comportamento de confiança, de lealdade. Pois, como se diz, né, que o cão é o melhor amigo do homem. Sempre ouvimos isso. E olha, diz a história que os cães, como descendentes dos lobos, foram domesticados cerca de 15 mil anos atrás. Isso mesmo. Servindo, inclusive, até hoje em atividades como de transporte, salva-vidas, cães de guarda, de caça e pastores. Meus amigos, só para termos uma pequena ideia, no Egito, os cães eram reverenciados como conhecedores dos segredos do outro mundo, enquanto que na Grécia Antiga os cães eram relacionados aos deuses da cura. No Império Romano, vejam que uma das principais atrações ali do Coliseu para a diversão do público eram os cães. Desculpem. Eram os cães de tamanho gigantesco. Ele tinha um tamanho muito além do que hoje conhecemos, né? Então, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, perguntou aos amigos espirituais, questão 734, em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Olha a resposta. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. E aí nós vemos, né? O abuso, a ganância do homem, invadindo o seu espaço, tirando a vida dos animais apenas por esporte. Então, é muito triste. Portanto, o homem não tem esse direito ilimitado sobre os animais. Não. Senão para atender suas necessidades de sobrevivência. Pois os animais passam igualmente por processos de despertamento espiritual. Eles têm também um caminho progressivo. Então, matar por prazer representa uma falta grave, devendo o homem, lógico, em curso dentro da lei de causas e efeitos, responder por seus atos. Os animais no estágio evolutivo em que eles se encontram, vejam, eles servem para ajudar e cooperar com os homens em várias frentes de trabalho, mas que ainda tem sido insuficiente para uma análise mais acurada, mais profunda. Mas, aos poucos, a ciência, através de seus estudos, de suas pesquisas, vem observando que determinados animais, por suas habilidades naturais,
tem proporcionado prodigiosos e positivos benefícios na saúde física e mental das pessoas. Vamos entrando, hein, neste quesito. É o caso, por exemplo, da ecoterapia, que é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde. Na educação e equitação, temos também os golfinhos, né? Aquela criatura linda, maravilhosa, inteligente, que são ali justamente utilizados na interação de desenvolver a coordenação motora e a capacidade de concentração das crianças. Lógico, os cães não podendo ficar de fora, são eles valiosos e imprescindíveis instrumentos que a medicina tem aprovado e utilizado junto a tratamentos convencionais. É a chamada TAA, ou seja, a terapia assistida por animais. É um tratamento, meus amigos, que vem auxiliar na diminuição das doenças e também no suporte a pessoas acamadas, hospitalizadas, a pessoas idosas ou crianças portadoras de doenças psiquiátricas ou com necessidades específicas. Prova disso foi o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que já tem esse trabalho, onde liberou visitas de bichos a pacientes internados nas unidades semi-intensivas. Então, o motivo da permissão é promover uma interação ao tratamento com interferência positiva que eles exercem justamente na cura da pessoa. Mas esse trabalho tão maravilhoso e reconhecido por esses amiguinhos de quatro patas, esses anjos, né? Eles não se limita, como sabemos, apenas às clínicas ou apenas às instituições hospitalares, mas também dentro dos lares do mundo inteiro, por todo mundo, onde milhões de famílias possuem, pelo menos, um animalzinho de estimação, seja ele um cãozinho, um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, uma tartaruga, outro bichinho qualquer. Então, sendo animais silvestres ou domésticos, todo aquele que possui um animal de estimação dentro de casa, além de serem graciosos e bons companheiros, eles fazem um bem enorme à nossa saúde. A saúde nossa. Enorme. Onde os donos desconhecem seus benefícios. Passa despercebido. Quer ver uma coisa? Um estudo feito pela Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou que os bichos de estimação são ótimas companhias para combater o estresse. Olha, fazendo alusão à minha pessoa, aqui em casa, com a minha esposa, temos aqui uma prova e testemunha viva disso. Porque quem não tem um cãozinho? E temos aqui uma cachorrinha, tem uma gatinha. E, às vezes, quando a gente chega no trabalho, chega de algum lugar, tem aquele dia que estamos com a nossa cabeça atulhada de problemas, nervosos, cansados, né? Então, quando a gente bate com aquele olhar meigo e carinhoso, daquele bichinho que a gente estima, gente, é um bálsamo para a alma. É um banho refrescante, tranquilizante, como se fosse num dia quente de verão. É maravilhoso, os problemas parecem que desaparecem. Desaparecem não, desaparecem realmente. Então, não tem preço, gente, não tem palavras para exprimir tamanha alegria quando a gente ama verdadeiramente esses animais, nossos irmãos. Quem tem e ama o seu bichinho sabe do que estou falando. Então, outros benefícios que são garantidos pelos pets ao seu dono é a diminuição também da depressão, dos riscos também de alergias em crianças, segundo estudos, até mesmo feitos por um pesquisador da Universidade de Wisconsin-Madison, ao afirmar que as chances de uma criança contrair esse tipo de problema são 33% menores com a presença de seu bicho de estimação. Então, nós ouvimos os leigos, né, dizendo, não, mas isso é bobagem. Não, são pesquisas comprovadas cientificamente, mostrando a veracidade, mostrando os benefícios que exercem sobre a nossa saúde. Então, segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doença e do Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, o amor dos pets por seus donos faz também enorme bem à saúde do coração humano. A gente percebe isso.
O que, olha que faz com que a gente seja beneficiado. Olha, reduz a pressão arterial, o colesterol, não de uma forma significativa. Temos, lógico, que tomar os nossos medicamentos, mas eles contribuem enormemente. O colesterol, a pressão arterial, como eu disse, o nível de triglicerídeos, olha que coisa importante, são os verdadeiros remédios vivos. Então, isso significa que servem de prevenção contra doenças cardiovasculares. Outra informação maravilhosa é que os cães podem ser úteis aos donos e médicos na detenção do câncer em diversas regiões do corpo, como a pele, bexiga, pulmão, mama, ovário, o colo. Então, de acordo com os especialistas, a precisão deles acertarem variam entre, é uma estimativa, tá? Entre 80% e 90%. Agora, segundo a Universidade de Belfast, do Queens, na Irlanda, e pela Universidade de Lincoln, na Inglaterra, diabéticos ou outras pessoas que têm bruscas quedas de níveis, né, de açúcar no sangue, podem treinar seus cães para ajudar a evitar crises de hipoglicemia. Aí, os pets, né, na funcionalidade de grandes especialistas da medicina, como fossem médicos, né, paramédicos. Bom, agora, sem falar que eles nos ajudam a perdermos peso, eles levam também, aliás, sem eles ajudam a perder peso, eles levando também quando resolvemos dar uma voltinha, naquele passeio matinal. Isso, olha que coisa importante. A gente acaba emagrecendo, né, com o passeio que a gente favorece a eles também. E os gatos, né, quem diria, né, com aquele jeitão tranquilo, sossegado. Eu tenho uma gatinha aqui também, ela não está aqui comigo, mas está passeando por aí. Aquele mais tranquilo, né, em relação aos cães. Então, eles exercem também, os gatos, hoje, um papel fundamental para a nossa saúde. Onde, após um estudo feito pela Universidade de Minnesota, afirmaram que eles podem prevenir acidente vascular cerebral. Podem prevenir. Vamos colocar parâmetros aqui. Não estou dizendo que vão prevenir, que vão funcionar como remédio, tá, gente? Vamos deixar bem especificamente aqui. Então, por incrível que pareça, segundo um trabalho realizado pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, os pelos de gato, muito contrário do que as pessoas dizem por aí, ó, os pelos de gato ficam espalhados pela casa e ajudam a dar maior resistência contra o desenvolvimento da asma, principalmente nas crianças. Isso mesmo. Portanto, dentre os animais, dentre os inúmeros benefícios que os animais podem proporcionar à saúde e o bem-estar do ser humano, surgem naturalmente aquelas frequentes dúvidas, os questionamentos sobre o fato dos animais poderem ter ou não alma. Já estamos entrando num outro campo de reflexão sobre os nossos animais, pequenos irmãos. Se possuem ou não alma, de possuírem ou não inteligência. Pois, seguindo a ordem dos acontecimentos, tudo daria a entendermos, vejam, que os animais seriam evoluídos tanto quanto os homens. Então, em O Livro dos Espíritos, os amigos espirituais, mais uma vez, esclarecem a Allan Kardec que isso não ocorre, dizendo que sobre este ponto os nossos filósofos estariam todos errados, querendo alguns que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem, e aí vai. Então, sobre isso, na questão 595, olha o que Kardec pergunta. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Resposta, os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Essa é a resposta. Contudo, sendo inferiores ao homem, não têm eles os mesmos deveres. Isso é natural que a gente veja, né? Então, fisicamente, o homem é como os animais. Fisicamente. E muitas das vezes menos dotados que muitos deles. Ou seja, certos animais são muito mais resistentes e desenvolvidos com relação ao homem.
É verdade que tanto o corpo do homem como do animal, eles se destroem igualmente, mas o espírito do homem tem um destino que só ele pode compreender. Mas com relação aos nossos pequenos irmãos em evolução, não podemos considerá-los e taxá-los como simples máquina, conforme vimos na questão. Sem a capacidade de sentir e viver suas emoções. Eles também sentem, muito também ao contrário do que pensa. Não, o animal não tem nada disso, é bobagem, é coisa da sua cabeça. Não, eles também têm seus momentos de tristeza, de alegria, de ciúmes, como tem ciúmes. Às vezes eu faço aqui um carinho para a mãe da minha cachorrinha, a outra já vem em cima. De medo, ansiedade, como nós. Afinal de contas, eles também possuem uma alma. Porém, é inferior à do homem. Então, dizem os bons espíritos que entre a alma dos animais e a do homem existe tanta distância como da alma do homem e Deus. Agora, ao contrário dos que muitos pensam, os animais, eles são igualmente dotados de inteligência. Mas a natureza, tendo-lhe traçado um limite neste sentido, eles agem exclusivamente para satisfazerem apenas as suas necessidades físicas e proverem ali a sua conservação. Uma outra dúvida frequente que surge entre nós, meus amigos, onde os nobres amigos espirituais esclareceram também ao codificador, está lá na questão 598, ainda da obra O Livro dos Espíritos. Se a alma dos animais, depois da morte, ela conserva sua individualidade e a consciência de si mesma? Kardec perguntou. Sua individualidade, responderam os imortais. Sim, a sua individualidade, mas não a consciência do seu eu. A vida e a inteligência permanecem em estado latente. Então, quando Kardec nos coloca que os animais não conservam a sua consciência, ele nivela o assunto em comparação ao homem somente. Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, eles trazem, inclusive, informações adicionais a respeito dos animais no mundo espiritual. E atualmente, a ciência, estando mais desenvolvida, já é possível vermos que existe, sim, uma espécie de consciência embrionária entre alguns animais de raça superior. Por exemplo, o cão e o macaco, quando eles estão diante do espelho, eles já possuem uma autoconsciência de si mesmos, pois eles conseguem identificar a própria imagem ali refletida, mas eles não possuem, por enquanto, uma consciência humana como dos homens, que é justamente a abstração, a concepção de Deus, a criatividade. Assim, estão por dizermos esses seres em evolução ensaiando para desabrocharem um dia a consciência plena como nós. Quantas são as vezes, né, que enfrentamos consternados também a dor e sofrimento dos animais, principalmente, né, quando se tratam dos nossos, onde às vezes são vitimados por um câncer, quando nascem com insuficiência renal e cardíaca, com limitações físicas, sem aquelas perninhas, cegos, já viram? Pessoas que adotam com o seu préstimo amoroso, conseguem fazer aquelas caminhas, aqueles carrinhos, próteses. Então, é muito maravilhoso tudo isso. Então, uma vez que os próprios espíritos disseram a Allan Kardec que para os animais, desculpe, pessoal, não existe expiação dentro do contexto de mundo de prova e expiação. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, ele sempre agiu com uma finalidade útil e necessária para todas as suas criaturas, que é o progresso delas. Portanto, quando um animalzinho nasce com alguma deficiência, ou venha adquirir uma doença grave no curso da sua vida, isto naturalmente se explica agora dentro de uma obra do livro Ação e Reação, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, né? Ditada ali pelo espírito de André Luiz,
No capítulo 19, o instrutor espiritual Druso diz assim para o Hilário, que a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Ele descreve que é o ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semi-consciente para desenvolver os próprios órgãos. Sofrem a dor-evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Muito diferente da dor-expiação. Continuava, né, ele esclarecendo ali para o amigo, que vem de dentro para fora. Contrário agora, ao contrário, de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos. E ali, detendo, ele vai explicando para que ela se evite em cair em complicados labirintos de aflição e tudo isso. Entretanto, e isso está tudo dentro dessa obra, tá? Não são minhas palavras, não. É que ali André Luiz nos coloca. Entretanto, meus amigos, ainda que não concordemos e fiquemos tristes em ver um animalzinho sofrendo, tenhamos uma coisa em mente. Não se trata de nenhum erro ou injustiça. Lógico, pela nossa pequenez, pela nossa limitada incompreensão, a gente não gostaria. A gente até diz, não, eu não acho justo que isso aconteça, não tem nada a espiar, não tem mesmo. Mas de uma ação que ocorre justamente providencial e natural para promover o aperfeiçoamento e o progresso desses seres na escala evolutiva. É assim que Deus quer. É a sua justiça em curso. Então, e a questão de... Vamos ver se a gente consegue falar rapidinho. A questão sobre o fato de nos alimentarmos da carne animal, ou não, é ou não contrário aos desígnios, né, de Deus. Seria pecado, segundo alguns? Então, sobre isso, novamente, o que Kardec ele pergunta na questão 723. Se a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Os espíritos responderam, na vossa constituição física, carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem pereceria. Então, a lei de conservação, eles continuam dizendo, impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Então, ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Então, está aí a resposta, né, que os bons espíritos deram. Entretanto, agora, no livro Consolador, pelo Chico Xavier também, Emmanuel faz a seguinte colocação, afirmando-nos que a ingestão das vísceras desses animais seria um erro de enormes consequências, da qual derivaram numerosos vícios de nutrição humana. Mas que, por razões, né, justamente socioeconômicas e tudo mais, os próprios relacionamentos bastante arraigados do homem, o benfeitor espiritual admite que se nós fizéssemos uma mudança agora muito brusca desses hábitos alimentares, não seria muito bom, não, nem aconselhável para o estágio em que nos encontramos. Nós acreditamos, em virtude de nosso caminhar progressivo, lento, que essa época chegará um dia, que nós deixaremos de nos alimentar, quando efetivamente, lógico, os homens tiverem se transformado moralmente melhor para isso, amando e respeitando seus irmãos em evolução, os pequenos irmãos, os animais. Então, neste sentido, cada vez mais temos notado uma maior preocupação e mobilização por parte das pessoas, das ONGs, grupos ativistas, interessados em combater e denunciar os maus tratos aos animais, né? Justamente objetivando assegurar e conscientizar o respeito e o direito que eles merecem. Então, o bom relacionamento entre os animais facilita um maior controle de doenças infecciosas e de zoonoses, de castração, exames laboratoriais, vacinação, tratamento de reabilitação física para animais acidentados, como terapia para traumas psicológicos. Sim, traumas psicológicos.
Não é só em gente que dá traumas psicológicos, não. Os animais também. Ainda mais agora tivemos recentemente, lá no sul, aqueles animais resgatados que sofreram aquela tensão. Então, tudo isso tem uma consequência para ele. Então, é muito sério tudo isso. Como, por exemplo, o abandono por seus tutores e o barulho dos rojões, né? Causando desequilíbrios emocionais neles. Então, tudo isso vem crescendo. Onde está até prevista em lei federal que é crime praticar ato de abuso e maus tratos. Ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, né? Com detenção de 3 meses, né? Pelo menos a lei que vige aí, né? 3 meses a 1 ano e também com multa. Bom, assim, meus amigos, quantos atos, né, desumanos ocorrem diariamente com relação a esses frágeis e inocentes criaturas. Não sei se alguém, eu pelo menos tenho um afeto que até mesmo eu desconheço. Outros veem esses irmãozinhos, às vezes, como um simples objeto. Mas cada um dentro do seu limiar, né? Então, não são poucos também aqueles que, levados por um entusiasmo, agora, né, exacerbado e passageiro, adotam ou compram um pet, filhote, só por ser ele bonitinho, só por ele ser fofinho, né? É fofinho, mamãe compra. Então, depois de um certo tempo, o que acontece? Quando eles começam a crescer, e passam a se deparar com os gastos, os cuidados que precisam oferecer, porque eles vão ficar doentes um dia. Outras vezes, já por estarem velhos, essas pessoas sem piedade, sem alma, sem coração, abandonam covardemente, jogando esquecidos em qualquer lugar, como se eles fossem um lixo. É doído isso. Eu acho que deveria dar uma lei mais severa para isso. Bom, estima-se, então, que hoje existe aproximadamente 600 milhões de cachorros vivendo na rua. Aproximadamente, uma realidade muito triste, mas que pode mudar. Se governos do mundo todo que ainda carecem de políticas públicas buscarem juntas soluções que amenizem este impacto. Há uma pesquisa, como a Holanda, ela conseguiu o título de primeiro país do mundo sem nenhum cachorro vivendo nas ruas. Uma pesquisa, né, que já foi realizada. Através de uma estratégia de plano assim, de governo, baseado em 4 pilares, ou seja, leis severas para quem abandonar seus cães, com multas que atingem milhares de euros. Campanhas, então, que eles fizerem campanha de castração, conscientização, além de altas taxas de impostos para quem comprar cachorros de raça. É um meio de fazer um controle, né? Bom, Chico Xavier, ele tem uma frase extraordinária que serve de puxão de orelha para nós. Olha, acho que alguns já conhecem. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. E sem exagero, os animais, como já dissemos, embora não sendo dotados de um senso crítico, de uma inteligência e razão mais desenvolvida como a do homem, frequentemente têm eles nos dado verdadeiras aulas de civilidade, não é? Exemplos maravilhosos de respeito, de harmonia, afeto, de carinho. E o que mais nos tem surpreendido é a relação, esta convivência entre espécies, entre raças diferentes. Então a gente percebe aí que eles estão mais sociáveis do que o próprio homem entre os homens. Então não foi por acaso que até o próprio cantor e compositor Raul Seixas afirmou, né, quanto mais conheço a humanidade, mais eu amo meus cachorros. E o famoso, né, polimata italiano Leonardo da Vinci falou assim: chegará o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais, e nesse dia um crime contra um animal será um crime contra a humanidade. E ainda, né, sem esquecer, falado no do Roberto Carlos, o rei, ele diz numa de suas canções, na letra, eu vou fazer o versinho, né, aqui,
Eu queria ser civilizado como os animais. O trechinho da música. Então, falamos, então, mais dos cães até aqui. Porque são eles os mais populares, né, no mundo inteiro. Há quem prefira mais os gatos, outros os peixes de aquário, o porquinho da Índia e por diante. Mas em se tratando dos cães, considerando o melhor amigo do homem, o que mais importa é sentirmos através daquele carinhoso e mergulhado do seu abanar de rabo, daqueles lambejos que eles nos dão, aquele amor sincero, incondicional por nós, pois além de seu companheirismo que eles têm, passam uma energia revigorante, gostosa, tudo o que precisamos para nos tornarmos seres humanos melhores. Então, com eles aprendemos a cultivar, meus amigos, simplicidade, brincando mais, a valorizar a espontaneidade da gratidão, o esquecimento da raiva. É bem verdade isso, porque os cães nunca se encontrarão, nunca iremos encontrá-los chateado conosco, por termos repreendido as suas travessuras, dando aquele tapinha nele, para corrigir. Eles têm um imenso poder de não gravar raiva, mágoa, ressentimento de seus donos, ao contrário, né, já do homem, que passam dias, meses e até anos alimentando raiva, frustrações e sentimentos de vingança. Uma outra atitude belíssima, que parece até mesmo história de cinema e bem mais comum do que possamos imaginar, é o fato de vermos entre o homem e o animal inúmeros casos em que eles se arriscam suas próprias vidas para livrar ou salvar o seu dono de um perigo. Às vezes eles pulam ali no rio, às vezes uma pessoa simula, ou mesmo às vezes, né, real, uma situação, eles vão em frente para ajudar o seu dono. Enfrentam chamas, entram dentro de um poço, matam a cobra, aquele animal como sendo um animal perigoso, né? Então, é muito importante, nós devemos atentar contra os efeitos nocivos também, vamos aqui abordar isso, agora, daquele amor exagerado, tá? A gente falando aqui até agora que nós temos ter esse transporte de amor, de afeto e carinho, mas agora é importante atentarmos também que muitas pessoas exageram nesse amor pelos seus pets, seus animais de estimação. Ninguém está dizendo que não devemos dar carinho e atenção, muito pelo contrário, tá? Mas é preciso termos limite e bom senso para estabelecermos uma relação saudável com o animal de estimação. Porque muita gente aí não mede esforços para dar uma vida repleta, cheia de mimos para os seus bichinhos, né? Excedendo muitas das vezes a ponto de sair do próprio controle, passando a tratar o cachorro, o gato, a sua tartaruguinha, o seu papagaio, como se fosse gente. E não é isso que a gente quer. O problema é quando passamos a humanizá-lo, cercando-lhes com extremo zelo e supérfluo, né? Cometendo erros. Erros como vestir, às vezes, com uma roupinha da moda, né? E aí vai. Então, nós podemos aqui encerrar dizendo um apelo em favor dos animais que está num trecho de uma oração por Carbar Schulte, do seu livro Gênese da Alma, chamado Apelo em Favor dos Animais. Diz ali: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais, sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciais às caçadas, acariciais os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem e envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar e aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todo o nosso Pai que estás nos céus. Muita gratidão, um ótimo dia a todos, que o Pai possa nos cercar com muito carinho. Fique com Deus, meus amigos.
Obrigado, Marildo Campos Brito, de Bauru, com o tema Animais, Nossos Irmãos. Gratidão, 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 Marildo. Muito, muito obrigado por estar junto com a gente aqui na programação, no programa Sensibilidade. Um grande abraço e até uma breve, muito rápida, esperamos de voltar a ter contato mais contigo aqui, tá bom? Obrigado, Marildo. Damião, um forte abraço, agradeço a todos os amigos que nos acompanharam e possamos aí estar sempre aí voltados para outros temas, né, que possam nos dar ensejo às reflexões, né, que nós estamos em busca. Obrigado a todos, muita paz em seus corações. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.